Salve, salve, nação! Enfim, classificados, Flamengo vence o Atlético Paranaense por 2-0 fora de casa. Foi um jogo com muitas chances que era do Atlético Paranaense, só que o resultado do Flamengo foi um bom, né? O Flamengo não apresentou um bom futebol, sim, deixou a desejar, só que o resultado é perfeito, né? 2-0 é a classificação. E podemos falar também, né, sobre essa grotesca, ridícula arbitragem que apitou esse jogo, né? O lance do Gabigol, que estava claramente, não vou dizer claramente, mas estava aparentemente ele não impedido, o juiz acabou anulando, né? E aparentemente, né, que a gente conseguiu enxergar, o VAR traçou a linha de impedimento no braço do Gabigol, não no ombro, né? Mas o erro. E também a situação do Gerson, que eu acho que o Gerson, ele não começou briga e acabou sendo expulso injustamente, né? Então vambora com mais um vídeo, vai deixando o seu like e a gente tá classificado. Pô, vambora! A gente tenta falar de futebol, mas tem sempre um debate que vai puxando, e nem sempre do nosso lado de querer ou polemizar ou tratar algo que seja mais relevante que o jogo, que eu acho que não é. Mas a gente tenta imitar tanta coisa, né? Mas aí a Conmebol, que por forças financeiras, quer ter um playoff, quer ter 2 datas a mais. Então, força esse tipo de jogo que acaba acontecendo. É a CBF que não abre mão de jeito nenhum, não pode, é inegociável adiar, pensar, mexer no meu calendário, porque sempre mais importante não mexer no calendário, não pensa na qualidade do que é vendido, inclusive para fora. E aí agora a gente vai ficar, infelizmente, também nesse debate da linha, tracejada, câmera, certo, sabe, o frame que não é o ideal, o pacote que não é o melhor para o futebol brasileiro, um outro ângulo que poderia mostrar uma outra coisa. Então, assim, trata-se muito mal o jogo. A gente até quer falar de jogo, mas trata-se muito mal o jogo, não só aqui, mas como no contexto sul-americano também. Então não tem como fugir também. A gente debate o jogo, mas precisa pensar onde ele acontece, em que circunstância ele acontece. O esforço que fazem para a coisa ficar ruim também é grande. Com certeza, teremos espaço para tudo isso e temos espaço também para reivindicações dos clubes, a modelo do que aconteceu antes no Palmeiras, que havia dito que não falaria depois do jogo contra o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro. Agora é o Flamengo que se posiciona dessa maneira em protesto à arbitragem. Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevista após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Abrir o bico funciona, Paulo Calçade. Só faltou escrever ali a verdade. E por causa disso vamos punir nossa torcida. Porque o linha de passe não vai sair do ar, porque o São Paulo não vai falar. Nós vamos continuar a linha de passe aqui, com a baita audiência que ele tem sempre. Então o Flamengo... Só que vamos ter que falar mais. O Flamengo pune a torcida dele. Jesus. Gente, como o Palmeiras pune a torcida, o Palmeiras pune a torcida dele, o Flamengo pune a sua torcida. O Flamengo tem uma torcida pequena, né? 50 milhões, 40 milhões de brasileiros. O Flamengo resolveu punir a torcida. O Palmeiras também. O amadorismo deste 2023, nós estamos caminhando para um amadorismo no futebol. Por exemplo, gramados dos anos 80. Tabela dos anos 80. Cartolas de 1900. Os caras eram melhores lá. Os caras que fundaram os clubes eram bem melhores, eram os senhores tal. Então, gente, nós estamos indo para o amadorismo que a gente fala aqui em todos os programas, que é absurdo. Alguém no Flamengo não conseguiu, no auge da sua emoção, daquela pilha, pensar que eles estão punindo o torcedor deles. Porque o torcedor hoje está feliz. Ele quer ouvir o Sampaoli, ele quer ouvir o Arrascaeta, ele quer ouvir o Gabigol, que marcou 2 gols. O torcedor compra, Calçade. Não, o torcedor compra a máxima da diretoria de que é um protesto. Porque o que piora ainda mais a situação, né? Ela fica ainda pior, não é que ela fica legal, ela fica pior. Né? Então, eu lamento profundamente, né, que o Flamengo acabe punindo sua torcida, protesto. Eu não fico imaginando protestar e quem é o atingido? Pergunta é, quem está sendo atingido por essa decisão? A CBF? O árbitro do jogo saiu pé da vida porque o Flamengo não vai dar entrevista? Não sei. Mas deixa para lá. É que eu estou vendo assim, a gente caminhar para um amadorismo, né, absurdo de vários clubes brasileiros. Isso está presente em vários clubes. Né? Então me preocupa um pouco, porque eu não sei onde vai. Sabe por quê? O Atlético acabou de vender Vitor Roque por uma fortuna de um preço
de mercado internacional verdadeiro para valer. O Flamengo contrata jogador e vende jogador por preços incríveis de mercado internacional de quem tem força. Aí vem para um jogo e toma uma atitude que é ridícula, né? Mas vamos falar do jogo. É que isso não entra, né, cara? A gente precisa andar para frente, evoluir. A gente está voltando para os anos 80. Mas tudo bem. Deixa eu falar. Vitor Birner, você que é um homem livre, que ninguém manda em você, não vai ter jeito hoje, porque a imagem se sobrepôs a nós, Vitor Birner. O seu boa noite já vai ser em cima disso. Daqui a pouco a gente pode falar de jogo, mas o factual se sobrepõe à nossa vontade e enche a tela do Linha de Passe com um gol anulado de Gabigol e o protesto da diretoria do Flamengo. Birner, boa noite para você. Tudo bem, Dani? Boa noite a você. Desculpe, boa noite ao Pedro. Boa noite. Jean, professor Calçado e aos fãs e às fãs do esporte. Você quer que eu comece pelo lance de cara, é isso? Por favor, é o que está na tela. É difícil, hein? Porque eu olho o lance primeiro e eu acho que o árbitro errou feio. Aí vem as linhas do VAR, são traçadas. E elas também são difíceis de entender se foram traçadas corretamente. Porque eu comecei a ouvir algumas pessoas, né? Num ângulo parece que ele sai bem de trás. No outro parece que a linha é traçada não no lugar exatamente correto, né? É muito dúbio, né? E eu acho que quando o lance é dúbio fica essa decisão de campo em primeiro lugar, mas eu sou incapaz de dizer se houve ou não houve impedimento. A minha primeira impressão é que o gol foi legal. Minha primeira impressão. Revendo, eu não sei se ele foi legal, se não foi, não sei, é dúvida mesmo. Eu adoraria ter uma opinião aqui para poder dizer foi ou não foi. Adoraria ter essa opinião, mas eu realmente não tenho, não consigo. Se eu disser que foi, eu vou dizer sem convicção. Se eu disser que não foi, eu vou dizer também sem convicção. Mais relevante, acho, foi o bom jogo. Eu gostei muito do jogo. Tá? É muito duro segurar o Atlético, muito difícil. Acho que o Flamengo tem problemas e lamento o São Paulo não poder falar. Eu respeito quando não quer dar entrevista, mas esse cara é uma decisão da diretoria que está fazendo um protesto e quando você protesta por algo para que algo seja modificado. Mas eu confesso que eu não entendi exatamente. Eu também não entendi o que a direção do Flamengo pretende protestar. A gente acha que a arbitragem é ruim, então a gente vai ficar em silêncio. Me incomoda um pouco porque a gente está ainda numa semana em que o futebol deveria estar de luto por causa da morte de uma torcedora de clube. A impressão que eu tenho é que isso fomenta os nervos, os ânimos dos torcedores, assim. Assim como a torcida. Num lance que eu estou falando aqui que é dúbio, não dá para dizer que o Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro por causa da arbitragem. Não dá para dizer que o Flamengo está fora da Libertadores porque não está e que o Flamengo não estará na semifinal da Copa do Brasil porque está. E conseguiu a classificação, porque hoje num jogo em que a técnica superou o coletivo, porque coletivamente o Atlético foi melhor que o Flamengo. O Flamengo com algumas dificuldades, a marcação da jogada aérea do Flamengo hoje foi fraca, só que o Flamengo é um time que às vezes faz jogos muito bons, outras vezes oscila um pouco, e o que me chama atenção de maneira muito positiva é que esse time parece que readquiriu a confiança, parece que esse time, quando está sendo pressionado, ele pode até tomar um gol, mas não parece ser aquela equipe que ia para o corner quando estava numa situação muito difícil. Ele continua jogando, ele continua tentando fazer o que o técnico quer, ele continua pensando o jogo, com alguma dificuldade de executar coletivamente um jogo super rebuscado que o São Paulo quer que seja feito. Então eu vejo tantas notícias boas nessa atuação do Flamengo, vejo notícias muito boas na atuação do Atlético, a não ser na questão técnica, principalmente na finalização. E a arbitragem brasileira, mais câmeras, uma linha do VAR, um equipamento do VAR de melhor qualidade. Um é o lado humano do VAR, quem opera. A gente tem tido problemas no Brasil. O outro é a tecnologia do VAR. Estou falando especificamente da ferramenta. Também é complicado. Da quantidade de câmeras. A outra quantidade de câmeras. Então, um jogo, uma final de campeonato tem 40 câmeras, é um tipo de VAR, muito mais qualidade, mais imagens. Um jogo que você transmite pode ter 24, outro pode ter 12. Você vai mudando a qualidade do VAR com a quantidade de câmeras. Sim. Você deixa de ofertar ao VAR. E essa é uma outra questão, né? O VAR deveria funcionar com as imagens de quem transmite. Pode ser nossa, de Sport TV, da Globo, não importa. Eu digo, o VAR não deveria funcionar com imagens próprias. Aí é uma outra questão muito mais difícil, porque você vai instalar em todos os estádios e tal. Esse estádio é um dos mais modernos do Brasil. Estádio, uma qualidade altíssima. Mas as imagens estão presas à transmissão. Você não, o que a gente está vendo aqui, o VAR vai ver lá. E capturado
O lance de impedimento, então, fica muito difícil dizer se a linha está traçada certa, onde ela está traçada. A sua impressão na primeira jogada foi de quê? Primeira foi de gol. Eu olhei e falei, nossa, vai dar o gol. Revendo, você ficou na dúvida, é isso? Aí fica para cá e para lá, porque... Né, O onde a linha... O VAR não era para dar clareza? Não, mas... Então, mas... Eu não sou contra VAR, eu digo nesse caso, eu sou a favor do VAR. Claro. Eu sou contra querer demonizar o VAR agora, numa situação específica. Não, acho que a gente já passou desse ponto, né, de questionar o VAR. O VAR veio, chegou para ficar e que ele seja melhorado. VAR é muito questionado. Só pera lá. Uma coisa, antes de falar de VAR, vamos lembrar que o Bandeira anulou o lance no campo, tá? Pode ter errado. E eu fiquei com essa impressão. Depois do final do lance, né? Momento. Diferente Isso. Também achou que foi gol no primeiro momento. Sim, do jogo de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Ele esperou o lance terminar e levantou a bandeira, marcando o impedimento que pode ter sido equivocado, e essa foi a minha impressão num primeiro momento. A questão, eu acho que assim, em todo lance de arbitragem como esse, a gente analisa sempre sobre o viés do prejuízo ou do benefício. Prejuízo para X, benefício para Y. E nunca sob o viés da solução. Como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, a gente não vai resolver, porque outra impressão com a qual eu fiquei é que na hora que o VAR traça as linhas, isso já é uma melhora, porque a gente tem pelo menos a imagem das linhas sendo traçadas. Na hora que o VAR traça a linha, ele traça essa linha no braço do Gabigol e não no ombro onde deveria ser. O que é, em tese, prejudicial ao Flamengo também. Exato. Porque coloca a linha do Gabigol mais para frente. Ainda assim, e tem um tweet do nosso companheiro Vitor Canedo que coloca ali, porque como a linha foi traçada, ele congelou no momento em que a linha estava de fato no ombro e não no braço. E ainda assim, aquela linha milimétrica fica à frente da linha do jogador do Atlético. Portanto, seria impedido mesmo naquela linha. Não adianta pegar imagens de duas câmeras completamente fora do eixo para argumentar que ele estava impedido. Fora do eixo é ridículo colocar essa imagem. Para argumentar que ele estava impedido ou que ele estava em condição legal. A questão é, como que se resolve isso? Porque não vai ser com essa linha milimétrica que a gente vai resolver alguma coisa. É muito fácil resolver. E a Premier League resolveu. Privilegiando o gol. Engrossa a linha. Exatamente. Para privilegiar. Se elas se tocarem... Engrossa a linha. Encostou uma linha na outra, é condição legal. É um absurdo do ponto de vista conceitual do que é o impedimento. É um absurdo que esse gol tenha sido anulado. Porque o impedimento não foi criado para anular um gol como esse. Então, é um absurdo. Mas não dá para afirmar, como tem muita gente afirmando, que foi absolutamente equivocada a decisão porque ele estava em condição legal. Não dá para afirmar, infelizmente, se a utilização que a gente faz do VAR é essa. Mas tem jeito de resolver. Dessa linha milimétrica. Mas tem jeito de resolver. A Premier League resolveu essa questão. Diminui muito a quantidade de polêmicas. Claro. É claro. Porque é o seguinte, quando Mas assim, a gente não quer resolver... Se elas não se A gente não quer solução. A gente quer dizer que foi beneficiado ou que foi prejudicado. Isso é um dia para um dia para outro e vai continuar para sempre. Porque é o seguinte, se as linhas mais grossas não se tocam, é porque claramente acabou a conversa. O gol não é válido. Se elas se tocam, é porque estamos falando de milímetros que, na hora de traçar a linha e de parar ali no frame, que a bola sai do pé do jogador, se você errar, se não tiver perfeito, você anula um gol. Então você anula, você valida. Ficou uma conversa de maluco. Da maneira que é feito hoje, o humano que opera aquela máquina que está ali, ele acaba ficando muito exposto. Porque qualquer frame para um lado ou para o outro, ou qualquer centímetro a mais para um lado ou para o outro, passa a ser um erro humano. Eu tenho um ponto que é o mesmo do Jean. A minha única percepção desse lance que me deixa em dúvida não é a câmera, não é o ângulo, porque isso é igual para todo mundo em qualquer impedimento. Todos os times estão sendo prejudicados. O meu ponto é a partir de que lugar do corpo do Gabriel se traça a linha, essa é a grande que questão. É a exposição humana deste erro. Perfeito, porque Dani. na minha percepção a linha é traçada no braço Então, e não no ombro. Essa foi a minha percepção também, mas ainda que tenha sido assim, a gente não pode dizer que se a linha tivesse sido traçada corretamente, porque a minha percepção é que ela está aqui e não está aqui. E aí, por isso que eu estou citando esse tweet do Vitor Canedo, que pega o momento em que a linha está justamente em cima do ombro. Porque como a gente vê esse processo, basta você congelar a imagem e ver aonde a coisa vai terminar.
de qualquer forma, quer dizer, se a gente não pode afirmar e a gente não vai poder afirmar que estava ou que não estava impedido, eu acho que assim, o que a gente precisava discutir é como que a gente faz para que um lance como esse depois, primeiro, não coloque tanto poder na mão de quem está traçando essa linha. Tem que ser rápido. Porque aí, vamos lembrar, existia um conceito de mesma linha no futebol antes do VAR. Esse conceito, se você tem uma linha dessa grossura, milimétrica do jeito que é, não existe conceito de mesma linha, porque nunca as duas linhas vão estar exatamente... Se você faz como fizeram na Premier League, engrossa as duas linhas, e essas linhas, e ainda mais, se essas linhas se tocam, você já considera que a condição é legal, é isso, o conceito, o espírito do impedimento, ele é mantido. Agora, daí, não é tão difícil pensar nisso, mas parece ser. Só que aí não dá para dizer que foi um lance claro de gol e nem um lance claro de impedimento. Então, se o Flamengo está abraçado nisso, ele tá assim, levando adiante uma guerra que ele vai travar diretamente com o Palmeiras. Flamengo prejudicado. Assim, o lance não mostra claramente que foi gol nem que não foi. Sim. A gente vai cair no papo do Jean. Onde é gol e onde não é. Você põe aqui a mão na sua axila, para cima da axila, gol. Para baixo da axila, braço. Essa é a regra. Tá? Então, daqui você pode marcar gol com o ombro. Abaixo da axila é braço. Sim. Não é. Aí é fácil, todo mundo tem axila. Né? Então dá para cada um em casa tentar saber se o seu gol... Mas do jeito que está ali, tem uma que é mais gordinha, outra que é menos, vai complicar. Vai tomar magrinho, outra também. É uma pena a gente ter que, por exemplo, abrir o programa falando tanto sobre isso, porque... Para mim, uma senhora classificação. Foram jogos muito duros. Também acho. Os dois jogos. Os dois jogos. O Atlético vendeu muito caro os resultados. Por exemplo, o Atlético hoje, dentro da área do Flamengo, finalizou 18 vezes. A bola aérea do Flamengo ali com alguns problemas. O Flamengo, quando pega a bola e quando conseguia fazer a transição, e estava com dificuldade para fazer a transição hoje para o campo de frente, porque o Atlético marcou muito bem. E o Flamengo teve... não está ainda preparado como o São Paulo gosta, os times dele sempre fazem isso muito bem feito. O Flamengo no ataque é dramática a situação para o time adversário. O Arrascaeta pega na bola, ele acha soluções para jogadas que raramente a gente vê em outros jogos de outras equipes da América do Sul inteira, sabe? Então, é uma pena que a gente tem que falar de arbitragem, a gente tem que discutir esse lance numa questão sem solução, quando a gente tem ali um senhor jogo de futebol para falar. E não havia o Gabigol na área e nenhum jogo para deixar o Gabigol de frente a frente com o goleiro. Não é Gabigol de costas, né? Gabigol não joga girando, joga aquela bola que sai. Poxa, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, é para produzir. E aí tem dois problemas. Um é do trio, que se desloca para o lado, o outro é do Gabigol, que precisa, é um gatilho. O teu centroavante dá o gatilho é o movimento centroavante, a bola sai do meia. E caras que têm muita habilidade. Se for o primeiro tempo, aí vem o gol. Segundo tempo, é um Gabigol já mais no centro do ataque. Tanto que aquela jogada é a jogada em linha de zagueiros, né, buscando aprofundar, e ele faz assim o gol que não foi validado. Então, ajustes que o São Paulo vai ter que fazer para o futuro quando tiver Gabigol. Com o Pedro é mais esse jogador de se aprofundar, de dar essa oportunidade. Mas você não tem impressão, como eu, que o encaixe do Gabigol, em tese, é o melhor? Pela característica? Se a gente fala assim no idioma que eles conversam, assim, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, é o mesmo. O Pedro já fala um pouquinho diferente. Porque tem as associações e a jogada em velocidade que você fala. Mas aí é ajuste que ele conseguiu fazer no segundo tempo e melhorou. Eu fico pensando o seguinte, o Birner citou uma coisa, o Pedro Carioca, como eu, também está acostumado a ver essa exigência da torcida do Flamengo. Eu tenho muito a sensação de que hoje o Sampaoli arma um time, Pedro, para administrar um pouco esta vantagem também, e por isso ele coloca esses 3 homens de meio campo, por mais que isso fosse significar chegar menos à frente. Ele tinha um gol de vantagem, ele estava na casa do adversário e ele conhece bem esse adversário. Então, para mim, também é uma tentativa de administrar o resultado. Eu vi torcedor do Flamengo irritado com o primeiro tempo do jogo, que assim, mas o Flamengo vai ficar jogando assim? Porque a exigência é muito grande, mas é uma estratégia. Então, mas eu acho que tem uma... Vai lá, Pedro. Não, eu acho que tem uma situação. São Paulo ele não tem uma confiabilidade, vamos assim dizer, no seu sistema defensivo. Ele não tem um time hoje para administrar a vantagem. Recentemente, ele fez uma opção de não jogar com meias.
Não deu certo, não funcionou. Sim. E o Atlético, se você pega para ver o Atlético hoje ele dá todos os indícios, todos os sinais que ele repetiu uma postura que ele teve contra o Corinthians em casa, contra o Alianza Lima em casa, e que ele precisava fazer resultado hoje, ele ia ter, de novo tentar ter a bola. Eu acho que é uma opção. O Flamengo, quando atrai adversário, ele sofre muito. Ele sofre. Não tem ainda uma defesa bem postada para falar, não, eu consigo segurar aqui e espetar com velocidade e qualidade. Então, ele faz uma opção. Toda a amostragem dele de data FIFA para cá, o meu time rende melhor. Com ou sem bola, tendo que marcar ou tendo que propor, com 2 meias. Eu acho que ele tem essa opção. Ele faz essa opção hoje. E ele acaba fazendo... Um ajuste que eu acho que ele faz ali, ele tem Gerson, ele tem Everton, ele tem Arrascaeta, ele tem Gabriel. Ele tem Vitor Hugo. Esse Vitor Hugo, em alguns momentos com o Sampaoli, ele teve um pouco mais adiantado. Hoje ele dá um passinho atrás, ele joga quase que com o Thiago Maia ali. Não sei se foi exatamente uma opção de cima da hora quando ficou sem o Pulgar, se já seria Pulgar com o Vitor Hugo, mas o desenho de início de jogo é Thiago e Vitor. Não seria essa opção. Porque ele sabe que ele precisa proteger, Pedro. Porque a linha de 4 dele ali ainda carece de um pouco mais de ajuste. Fala, gente, desculpa. Não, só porque assim, eu acho que o Sampaoli falou isso em algumas outras ocasiões, que assim, quando ele faz essa opção de ficar mais, ele... Ficar com a bola, né? Não é necessariamente chamar o outro E time. você também administra Esse com é a o bola. meu ponto, porque eu acho que assim, ele fez já, e falou isso, agora não me lembro exatamente em qual jogo foi, foi contra o Palmeiras, né? Que ele teve a opção dos 2 caras rápidos pelos lados. E que ele diz que a estratégia foi errada. E ele disse que a estratégia foi errada, mas disse que foi a estratégia. Quando ele disse, bom, eu imaginava que a gente ia sofrer um pouco, ele não falou assim, mas no começo e no primeiro tempo, e por isso imaginei que a gente ia conseguir acionar os jogadores numa transição rápida pelos lados. Então, assim, eu acho que se essa fosse a ideia, talvez ele tivesse colocado o Cebolinha, pelo menos, em campo, né? O Bruno Henrique, para tristeza dele, porque o Bruno Henrique... Pelo menos 3 semanas. Exatamente. Então é uma péssima notícia para quem quer, ou para quem pode querer jogar dessa maneira, de repente, em algum momento. De qualquer forma, eu acho que tendo esses meio-campistas ofensivos que o Calçado citou, certamente a ideia dele era ficar mais com a bola, quer dizer, era produzir um pouco mais, era fazer talvez o que o Flamengo fez nos 10 minutos iniciais do jogo. Porque eu acho que os 10, quase 15 minutos, o Flamengo foi melhor. 18, 19, que é quando o Canóbio dá um chute. Depois é que o... Aí depois ele pede. E eu tô com o Jean. E tudo pra mim tem a ver com as últimas amostragens dele. Ele tenta um time, não vai, ele vai pra uma data FIFA, ele volta, ele tenta que precisa ter 2 meias, ele tenta uma outra opção de se defender com os caras de esticar de velocidade de ponta, como o Jean falou, não dá certo, então eu vou ter a bola. E ele causa problema. O primeiro tempo do Atlético Paranaense é muito bom, dos 15, 18 pra frente. O início do jogo, o Atlético, não sei se tem um pouco de ansiedade, não sei se tem também só o trabalho do Flamengo. O Flamengo controla, o Flamengo dita, o Flamengo até chega, de certa forma ali. Depois que a bola, se não me engano, é um chute do Canóbio, acho que 18, 17, 19 minutos por ali. Dali pra frente, o Atlético começa a se acertar no jogo. Mas até ali, a opção do São Paulo é uma pena que ele não vai falar, até para saber se é a ideia. Mas se mostra acertada. Então é isso aí, nação, mais um vídeo, né? Já vai deixando aquele seu like aí, né? E te falar uma coisa pra vocês aí, né? Que gol ridículo anulado pela arbitragem, né? Esse gol do Gabigol aí. Óbvio que a gente não vai ter 100% de certeza que ele estava impedido ou não, né? Óbvio, o Jean Odin, ele chegou a dizer sobre esse lance aí, sobre o Gabigol no perfil do Vitor Caneda. Eu vou trazer aqui agora para vocês as fotos que o Jean Odin viu. Eu vou trazer aqui, observa só. Aqui é o lance, né, o suposto impedimento do Gabigol aí, né, que o Vitor Caneda, ele pegou e conseguiu tirar algum sprint aí, né, durante a transmissão aí. Vamos ler aqui, né. Frame de onde supostamente deveria ter marcado o ponto do corpo do Gabigol, marcaram no braço, né, já estava impedido, alegando ele aqui, né. Aqui é um ponto onde o VAR, ele começou a analisar, né, começou a traçar. Então, o primeiro traço aqui foi no ombro. Aqui, está no ombro, esqueci a palavra de dizer. Se a gente for pegar outras imagens aqui já tem uma imagem que ele já está no braço, né? A gente não consegue dar um zoom. Tem uma diferença entre essa imagem aqui, que foi marcado no braço, né? Traçou a linha em cima do braço do Gabigol, e essa aqui pro ombro. A gente consegue perceber nítida diferente. Se a gente for observar aqui o braço, é difícil
dizer que é porque não tá no ângulo correto. É difícil dizer se ele está impedido ou não, né? Tem outra imagem aqui do início da jogada, né? A bola tava no pé do Arrascaeta e a bola iria sair. A gente observa, deixa eu conseguir dar um zoom aqui. A gente observando aqui, aparentemente o Gabigol estaria impedido, aparentemente. Só que esse pezinho aqui do Thiago Heleno que dificulta. Porque se a gente for traçar aqui, obviamente, né, essa câmera tá um pouco atrás, né? Tá na linha, na marca central aqui do campo. Se a gente for pegar o VAR aqui, óbvio que vai é complicado usar a CBF, né? Poderia tranquilamente o pé dele estar na mesma linha do ombro. Ou não também. Então é muito difícil a gente dizer porque não está na angulação certa para poder analisar, né? Mas é aquilo. Vai ser difícil. Vai ser difícil dizer. Então é aquilo. A CBF toma uma providência de tentar melhorar o VAR o ano que vem, porque esse ano já foi já. Porque senão todo ano vai continuar repetindo as mesmas coisas e a CBF, a questão de VAR, a arbitragem do Brasil já não tem tanta credibilidade. Já não tinha. Agora mesmo que acabou tudo, meu filho. E o futebol em si vai ficar para outro plano, né? Porque agora eles vão comentar muito sobre a arbitragem, né? Então, ultimamente, o campo e bola está deixando de lado, está ficando em segundo plano. E eles comentando muito sobre a arbitragem nesses últimos jogos, principalmente depois da data FIFA. Mas é isso aí, e tamo junto. É um lance difícil? É. É um lance difícil? É. Aparentemente a gente consegue olha ali e fala, pô, traçar errado. Será o quê? O gol é validado, só que é um lance difícil, concordo que é um lance difícil. Só que a gente olhando assim, parece que ele o gol era pra ter sido validado aí. Tamo junto, nação, e vambora. Semifinal agora.